Bom dia, nós somos Rádio Inquieta, o seu novo projeto digital da cidade de Guimarães. Na hora do treinador, hoje viemos conversar com Moreno. Desde já agradecer-lhe ter aceito o nosso convite para falarmos um pouco do que foi a sua carreira e para falarmos obrigatoriamente do Vitória, porque estão as duas interligadas. Ao Moreno, se eu disser João Miguel Cunha Teixeira, provavelmente as pessoas vão se desligar um bocadinho da nossa conversa. Qual é a diferença entre o João Miguel, porque é pequenino, porque nasce na escola, e o Moreno atual, e porquê o ser chamado de Moreno? Antes de mais, bom dia, e eu é que agradeço o convite e dizer que para mim é uma satisfação enorme estar cá e passar este bocado de tempo a falar de futebol e daquilo que nós somos, e daquilo que poderemos ser também. E eu posso contar essa história do Moreno e do João Miguel. O Moreno nasce, este apelido, o nickname Moreno, nasce no dia 19 de agosto, no dia em que eu fiz 9 anos, que foi a prenda de aniversário do meu pai, ou uma das prendas nesse dia foi levar-me às captações de Vitória. E até esse dia ninguém me conhecia por Moreno, nunca ninguém me tinha chamado Moreno. E nesse dia eu vou à captação do Vitória, ali onde hoje é o pavilhão, e o professor Ricardo Paredes, no meio de tantos miúdos que estavam lá para observação, virou-se lá ao fundo: "Ei Moreno, aí tu, anda para cá." Fui escolhido e é aí que nasce o nome do Moreno até hoje. Portanto, o grande responsável por Moreno é o professor Ricardo Paredes, nesse dia, e desde esse dia até hoje, no mundo da bola, e já fora do mundo da bola também é muito mais Moreno do que João Miguel, porque o meu nome é João Miguel Cunha Teixeira, nem Moreno tenho. O Moreno é mesmo pela cor de pele, mas o grande responsável é o professor Ricardo Paredes. E o professor Ricardo Paredes foi o responsável, mas o mérito é todo do Moreno. Se formos perguntar pelas ruas da cidade, desde o Toral, pela Gil Vicente, pela Santo António, quem é o João Miguel, ninguém vai dizer nada. Se formos perguntar quem é o Moreno, vai associar uma figura que vai ficar na história do Vitória. O Moreno, eu diria que não é um jogador tipo. Normalmente um jogador vai para as camadas jovens de um clube, neste caso do Vitória, é da Vitória que estamos a falar, e cresce de grau a degrau até chegar ao patamar de sénior. O Moreno teve que calcular muito caminho, teve que ir para o Urgeses, teve que andar por equipas secundárias. Eu recordo que teve que ir para o Clube Caçadores das Taipas. O Moreno teve que ir para o Felgueiras e que já fez um jogo. Macedo Cavaleiros. Por isso, é um trajeto, eu diria que anormal para a normalidade de um jogador que chegou à dimensão que o Moreno chegou. Moreno, conta-nos um bocadinho dessas dificuldades todas, dessas vivências que teve nesses clubes. Ainda há bocadinho estivemos a conversar com tempos antigos dessas equipas, que sendo de menor dimensão, não deixam de estar no coração do Moreno. Sem dúvida. Eu posso começar da forma como o Adriano me fez a pergunta, que foi: eu sou o grande responsável, mas esta responsabilidade eu quero e faço questão de a repartir com gente que ao longo deste percurso me ajudou muito. Acho que se a gente não mostrar ao longo dos anos a competência necessária para estarmos neste meio, a gente naturalmente vai ser posto de lado. E eu consegui fazer este percurso, sinto e tenho noção que tive essa responsabilidade, mas houve muita gente que me ajudou. Começando no Ricardo Paredes, passando pelo Mister Cartucho, e eu faço questão de falar os nomes porque sinto que foram responsáveis pelo meu crescimento. Passando pelo Sr. Emílio Magalhães, pelo Sr. Fraga, depois o percurso que tive de 4 anos no Urgeses, dos amigos do Urgeses, foram 4 anos fantásticos, onde eu tive um crescimento, nem tanto como atleta, mas mais como homem. E eu faço sempre questão, quando faço um resumo daquilo que fui, ou daquilo que foi a minha carreira, faço sempre questão de falar nos amigos dos Urgeses, porque teve um contributo incrível. Foi ali que eu me cresci, foi ali que eu tive as bases realmente necessárias para aquilo que é preciso ser profissional de futebol. Mas na altura era jogador do Urgeses, e os seus colegas, alguns dos seus colegas eram jogadores do Vitória. E nunca o Moreno teve momentos de fraqueza? Não, porque... E eu passo a explicar porquê. Porque eu tive um percurso, eu entro nesse dia 19 de agosto e nós formámos ali uma equipa fantástica. Tivemos 3 anos, quase sempre com o mesmo grupo, onde a gente na altura ainda era futebol 11 infantis e a gente era mesmo muito melhor a todas as outras equipas. E os anos foram passando e os meus colegas
foram crescendo muito em relação a mim e eu comecei a ficar muito para trás. E eu sentia, e nessa altura já tinha a responsabilidade, não é a responsabilidade, já tinha o discernimento necessário para perceber que eu não tinha, na altura, o andamento que os meus colegas tinham. E naturalmente percebi e compreendi que o melhor para mim naquela fase era sair do Vitória, e eu fui dispensado do Vitória com 13 ou 14 anos, e não tive problema nenhum, porque reconhecia que os meus colegas eram melhores que eu naquele momento. E é aí que aparecem os Amigos dos Urgeses, é aí que eu vou conhecer uma realidade diferente, é aí que eu vou conhecer gente fantástica, é aí que eu vou conhecer pessoas que hoje são meus amigos, não são meus colegas, e faço questão bem de dizer isto. E nesse tempo, desses 3, 4 anos de Amigos dos Urgeses, aí também começo eu a crescer. E as qualidades técnicas, táticas estavam lá em mim, e eu sabia o que fazer à bola, mas ao mesmo tempo também estava a crescer e a deitar corpo. E é quando se dá o momento de no meu último ano de júnior, os responsáveis do Vitória entenderem que eu tinha condições para vir fazer cá o último ano de júnior. E aconteceu isso, e venho para cá novamente para o Vitória, e faço uma época muito boa de júniores. Vamos à fase final, com uma equipa fantástica, de jogadores fantásticos, o Lima, o Macuculo, o Kipulo, o Bruno Sousa, o Bruno Tiago, nomes mesmo muito pesados e que fizeram carreiras também interessantes. E o Vitória opta e tem a decisão de assinar contrato comigo, profissional. E começa tudo aí, a minha carreira é muito isto. Agora, aquilo que eu faço questão de falar quando falo do meu percurso é a importância que algumas pessoas tiveram no meu crescimento. E sem problema nenhum de falar nomes, e vou estar a ser injusto com algumas, porque outras também tiveram um contributo e eu se calhar vou me esquecer de algumas, mas estas pessoas, o clube, os Amigos dos Urgeses, teve uma responsabilidade incrível naquilo que eu sou hoje. Estas pessoas que me ajudaram a crescer enquanto homem, enquanto jogador, nos anos que tive a nível de formação, tiveram um contributo fantástico para aquilo que sou hoje. E pronto, e depois entramos na etapa profissional, que é quando se assina contrato profissional. E os dias de há 25 anos atrás são totalmente diferentes daquilo que são hoje. Porque hoje existe uma equipa sub-23, uma equipa B, e a gente não tem que andar aí por fora do clube, que foi aquilo que me aconteceu a mim e o que acontecia à maior parte dos meus colegas, porque realmente não estávamos preparados para a exigência do que é logo uma equipa principal da primeira divisão. E tive um percurso de ser emprestado ao Felgueiras, e depois eu sinto-me um sortudo. E porquê é que eu explico, porquê é que eu digo que eu sinto-me um sortudo? Porque o meu primeiro ano profissional é ir para o Felgueiras, e para vocês perceberem também, e eu partilho aqui convosco que é um bocado a minha história, que é, no meu primeiro ano de profissional eu sou chamado a cumprir serviço militar. E aquilo para mim na altura foi uma revolta tão grande, meu, que aquilo, imaginem um profissional de futebol, com a qualidade de vida que tem, naturalmente um profissional de futebol, numa semana ter que cumprir serviço militar para Lisboa. E foi isso que me aconteceu. Eu estive lá 6 meses nessa minha primeira época de sénior, a cumprir serviço militar. E aquilo na altura foi uma revolta para mim. Eu era o homem mais revoltado da vida naquele momento. E hoje reconheço que aqueles 6 meses para mim fizeram-me bem. Meu. Fizeram crescer. Fizeram-me crescer. E tive 6 meses sem jogar à bola. E aquilo para mim, se calhar, foi o melhor que me devia ter acontecido naquele ano. Isto agora é fácil falar, eu não sei o que é que era o meu percurso se eu não tivesse que ir cumprir esse serviço militar. A verdade é que passado um ano deixou de ser obrigatório o serviço militar, por isso é que eu digo que sinto-me um sortudo por ter cumprido aqueles 6 meses. E o meu percurso depois continua, no fim, acaba o serviço militar em junho, as épocas estão logo a começar, e quem é que queria um atleta que teve 6 meses parado? Ninguém. Claro. Continuava com o vínculo ao clube, mas tive que ir para a terceira divisão na altura. Que a terceira divisão na altura era a quarta, porque havia a primeira, a segunda liga, a segunda B e a terceira divisão. E aí eu tenho que começar do zero mesmo. E vou para Macedo Cavaleiros, faço uma época razoável. No final dessa época subo um patamar, vou para a segunda B, para o Taipas, e estou lá. O primeiro ano onde fazemos todos, não é só o Moreno, onde toda a gente faz uma época fantástica com o Mr. Fernando Faria. Começámos a época com o Mr. João Cardoso, depois do Mr. Fernando Faria, pá, e toda a gente se valorizou ali, e sou chamado a fazer a pré-época aí no final desse ano cá no Vitória. E as coisas aí não correm como eu estava à espera. Nem quero estar a falar muito dessa época, porque aconteceram coisas que não gostei, claramente. E quando eu digo não gostar, nem é tanto dar oportunidades de jogo, nem nada. É situações de comportamentos de quem liderava na altura a equipa. Não gostei. Não se respirava bem? Não, sinceramente não. E eu não estava cá a fazer nada.
E eu não estava cá a fazer nada e sentia que naquela idade precisava de jogar, porque eu acho que nestas idades de 21, 22, 23 anos o atleta tem que competir, seja no contexto que for, tem que estar dentro do campo todas as semanas estar a competir. E eu senti que esse ano não ia jogar e regresso novamente ao Taipas para fazer uma época novamente uma época de segunda B. A época volta-me a correr bem e é aqui que eu continuo a dizer que sou um sortudo. Porquê? Porque o clube no final dessa época leva aqui uma reformulação grande, é na altura em que sai o Dr. António Pimenta Machado e entra o Sr. Vítor Magalhães aqui para presidente e traz com ele quem? O professor Manuel Machado, que já me tinha sido treinador nos júniores, nas camadas jovens, nos júniores. É com ele que eu assino o meu primeiro ano o meu primeiro contrato profissional. E é aqui que eu me sinto que sou um sortudo. Não tendo as condições que hoje os jovens têm de sub-23, equipa B, de estar muito perto aqui do clube, de a qualquer momento poder chegar à equipa A, eu na altura tive cá o professor Manuel Machado. E é quem eu sou muito grato mesmo. E no mundo da bola, há muita gente que sabe este termo, o pai do futebol, e se eu tiver que dizer que tive um pai no futebol, não tenho problema nenhum em dizer que foi o professor Manuel Machado e que lhe irei ser grato toda a vida por tudo, pela coragem que ele teve na altura, porque na altura era difícil apostar em jovens, na altura era mesmo difícil, não tendo equipa B, apostar num miúdo que vinha da segunda B era difícil. E eu tive a sorte dele assumir a equipa principal do Vitória nesse ano e de me conhecer, porque já me tinha sido meu treinador nos Júniors e também já me tinha acompanhado ao longo desses 2 últimos anos no Taipas. E teve a coragem de apostar em mim. E eu, quando digo apostar, é porque eu fui mesmo uma aposta. Eu senti que não ia ser um titular, se calhar, indiscutível, mas que ia ser uma aposta válida. E foi isso que aconteceu logo. Lembro-me que na primeira jornada ele mete-me logo a jogar em Moreira de Cónigos, depois na segunda mete-me novamente a jogar em Vila do Conde, porque o estado do Vitória estava castigado e a gente vai a Vila do Conde jogar com a Académica. Eu acabo até por fazer o primeiro golo, o penalti. Portanto, tive sorte, sinto-me claramente um sortudo neste meu trajeto por ter apanhado nos momentos certos as pessoas se calhar certas. E não tenho dúvidas nenhumas e devo dizer isto, que nas condições que existiam há 20 ou há 25 anos atrás, tive colegas meus tão bons ou melhor do que eu a nível técnico e tático, que se calhar só por não ter a pessoa certa no momento certo não fizeram uma carreira muito melhor do que aquelas que fizeram. E eu sinto que tive as pessoas certas no momento certo e por isso fiz a carreira que fiz, que não foi nada de especial. Mas Moreno, eu não acredito que foi só sorte, porque os percalços foram tantos, um vitoriano, um vimaranense, que jogar no Adolfo Henrique, jogar com a camisola de Vitória, ter que percorrer esses caminhos todos, há um momento em que um degrau vai tropeçar. Não, Adriano, atenção, eu quando digo que é sorte, eu não estou aqui com falsas humildades. Eu também não sou... reconheço isso, mas claramente eu quando digo que é sorte, é nos momentos certos ter aquela pessoa para nos dar aquela ajuda que toda a gente precisa. É aqui que eu digo, porque há uma coisa que eu digo também muito a quem trabalha connosco. Mas o trajeto do Moreno é um trajeto. Não, eu depois também reconheço que tive qualidade, competência, muita profissionalismo. Muita coragem e não olhar para trás. Exatamente, Adriano. Eu aí também reconheço que tive qualidade, competência, profissionalismo para estar até aos 35 anos ao nível que estive. E isto aqui já não é só sorte, ok? Agora, quando eu falo em sorte, é isto aqui desses momentos. Os momentos que é preciso, o tal clique que pode ajudar. Exatamente, é só aí, porque eu digo muito isto aos a quem trabalha de perto agora connosco e muito aos nossos atletas, e vocês já ouviram isto muitas vezes, que não é difícil chegar lá, difícil depois é manter. E mais difícil ainda é subir ainda ao patamar. Isso é que é difícil. E aquilo que aconteceu comigo foi, cheguei aos 21, aos 22 anos à Primeira Liga e depois fiz sempre esse percurso até aos 35. Portanto, não tive sempre sorte. Também tive que ter qualidade e eu não ando aqui com falsas humildades, ok? Agora, nesses momentos chaves que existem na carreira de todos os profissionais, às vezes é preciso ter a pessoa certa ali no sítio certo e acreditar e apostar. E eu sinto que tive isso. Eu sinto. É aí que eu digo que o fator sorte só aí. Moreno, mas estar no Felgueiras... Passou alguma vez pela cabeça, passado 10 anos, jogar no Leicester, uma equipa da Primeira Liga com esta dimensão? Não me passava, mas foi também uma experiência fantástica mesmo. O Leicester aparece depois ao fim de 6 ou 7 épocas já de equipa A do Vitória, e onde eu faço talvez a melhor época de equipa principal do Vitória, e aparece-me esse projeto, essa equipa, que para mim assustou-me na altura, reconheço, porque nunca tinha emigrado,
tinha ido para a tropa só em miúdo para E Lisboa. agora é mais habitual o jogador português emigrar com mais facilidade. Mas na altura eu ainda não era uma pessoa, ainda hoje sou muito enraizada à cidade, à família, e aquilo assustou-me. Epá, e pronto, e foi também uma experiência fantástica. Digo isto e digo com maior à vontade, com maior certeza, que quem tiver a oportunidade de emigrar, e se possível para a Inglaterra, que o faça. Porque aquilo lá é tudo perfeito. E eu fui também um sortudo nisso, que foi para o país que fui. Não acredito que haja um país onde se respeite tanto o profissional, onde haja tanta organização, onde o mundo do futebol, a indústria do futebol seja tão perfeita como é em Inglaterra. A minha maior frustração desse projeto foi o quê? Eu não ter sido opção. Porque por mim eu ficava lá o resto da carreira toda, porque aquilo é realmente perfeito para o profissional de futebol. E porque é que eu não fui, e eu passo a explicar, e não é desculpa, e eu passo a explicar porque é que não fui opção. Eu chego ao Leicester e está lá o Paulo Sousa, o treinador que recentemente foi despedido do Flamengo, e o clube, nessa semana que eu chego ao Leicester, é comprado por um grupo tailandês, que é o grupo King Power, e tem um investimento brutal. E eles despedem o Paulo Sousa, passado 15 dias, vão buscar Sven-Goran Eriksson, com investimento e com um perfil de atleta para estar no clube incrível, mesmo jogadores só de Premier League. E o meu espaço aí ficou muito reduzido e deixei de ser opção. E estava ali com uma idade de 28, 29 anos e percebi que o dinheiro não era tudo na altura. E tive que mudar de ares, porque não sendo opção lá e querendo estar mais tempo no mundo da bola, aparece-me outra coisa também muito boa, que foi o Projeto Nacional da Madeira, o ir para a Ilha da Madeira. Tive depois mais 1 ano e meio no Nacional, onde é fantástico, é muito bom viver na Madeira, e o pessoal que conhece a Madeira sabe disso. Mas o clube, sendo frequentado e sendo... O clube não era aquilo que eu estava à espera, e eu passo a explicar porque. Os profissionais fantásticos, gente do melhor que há ao Nacional, mas... Pouca ambição? Não é pouca ambição, é um clube que eu acho que tem condições para crescer mais, mas que falta ali qualquer coisa, e que não há a cobrança que existia, por exemplo, nos anos todos que existe cá no Vitória, e eu sentia falta disso. Acho que mais ambiente no estádio, agora profissionais fantásticos lá no Nacional, gente super competente, clube que também oferece todas as condições aos profissionais, e isto tem que ser bem claro. Aquilo que me deixou da Madeira ou do Nacional enquanto clube foi... Não é falta de ambição, porque existia dentro do grupo, é a falta de cobrança, essencialmente, de vir de fora para dentro. E eu estava à espera mais. E tive lá 1 ano e meio onde as coisas correram muito bem, a nível individual e a nível coletivo, onde a gente conseguiu quase sempre os objetivos. E é quando aparece novamente o projeto e o convite para regressar cá a Guimarães. E quando aparece, não dava para hesitar, porque sabia o que era isto, porque estava na minha cidade. E regresso até ao dia de hoje, e é muito isto o meu percurso. Se calhar esqueci-me de falar algumas coisas que também eram importantes, se calhar esqueci-me de falar em pessoas claramente também muito importantes, mas foi isto o percurso do Moreno enquanto profissional de futebol até ao dia de hoje. E ainda muitas mais coisas vamos ter que falar, e eu vou pegar por este estádio. Estamos aqui os dois, não estamos sozinhos porque alguém está a trabalhar connosco para que isso seja possível, a transmissão. E olhando para estas bancadas despidas, e vimos a importância que isto tem. Moreno, o que é isto completamente cheio, subir estas escadas com a abraçadeira de capitão? É difícil agora explicar o que é isto. Por palavras é difícil explicar o que é isso, porque eu acho que só quem passa por esta emoção é que depois consegue perceber o que é isto. Agora, aquilo que a gente vê hoje despido aqui à nossa volta, cada vez mais tenho a certeza que isto aqui cheio é que é a grande força e a grande diferença para os outros clubes. Não tenho dúvidas nenhumas. Pela experiência que tive de anos, pelas experiências que tive fora do clube também, sinto que quando há uma força realmente e quando está toda a gente ligada à volta destas bancadas e essa força depois é transmitida cá para dentro do retângulo, sinto que é isso que faz a diferença no clube neste momento. E quando não acontece isso, isto aqui à nossa volta pode se tornar um problema. E é bom que as pessoas percebam isso também. Tu és treinador da equipa B do Vitória. Este teu viver Vitória é importante que seja transmitido para os teus atletas. Tu sentes-te com capacidade de, na totalidade, conseguir explicar aos jogadores de Vitória, ou achas que ainda precisarias
que não lhe contas tudo, ainda falta alguma coisa mais para que eles percebam o que é a dimensão Vitória. E essa coisa a mais é eles passarem por esta vivência. Porque e eu faço questão de dizer o que é ser jogador do Vitória, porque muitas das vezes o pessoal quer jogar no Vitória, mas sente-se preparado para jogar no Vitória. Porque toda a gente acha o Vitória um clube fantástico, um clube grande, e é. Mas depois vem para cá e não dá resposta. E eu acho que é muito esse o nosso trabalho de equipa B, que é explicar aos miúdos, aos jovens, que é, ok, vocês têm que ter a ambição de jogar no Vitória, mas têm que perceber o que é jogar no Vitória. E não é fácil jogar no Vitória. E não é fácil jogar no Vitória. E esse trabalho é feito por nós. Eu acho que tem sido um trabalho muito bem feito. Acho que esta época os resultados estão à vista. Acho que esta época vários jogadores da equipa B deram resposta, porque não foram só lá marcar presença, deram resposta na equipa A. Muito mérito deles. Não vou estar agora aqui a dizer que foi o trabalho que se foi feito na equipa B, foi muito mérito dos atletas, mas esse trabalho é feito. Agora, eles perceberem realmente o que é isto, é passando pela sensação de... Pela realidade, exatamente. Porque palavras a gente pode dizer, mas nunca é a mesma coisa, não é? Agora, eu acho que somos diferentes, nós, Vitória, é quando toda a gente se une. Aí é que somos realmente diferentes e podemos fazer a diferença. Quando não acontece isto, é difícil, e aqui eu posso falar por alguma experiência, é difícil estar ali dentro. É difícil estar ali dentro. E às vezes a bola queima, realmente. E isso é a pior sensação que um profissional de futebol pode ter. Agora, quando vem este calor das bancadas, quando há um apoio que a gente sabe que é verdadeiro, o Vitória aí faz a diferença. Bruno, já houve algum jogo que tu possas lembrar que a equipa não está de muito bem, mas que estes adeptos foram eles que ganharam o jogo? Tantos mesmo, muitos. Ao longo da minha carreira, muitos. Meu. Isto é o que eu digo, isto é muito... só quem passa cá. Eu recordo-me um jogo que a gente teve aqui com o Porto, em que estávamos a perder 2-0 ao intervalo, acho eu, e recordo-me... Não, minto. O Porto faz 2-0 e a gente, num dos últimos lances da primeira parte, faz o 2-1. E quando saímos aqui deste campo para vir para aqui para o intervalo, sentimos uma força tão grande, o treinador era o Rui Vitória, sentimos uma força tão grande que eu fui para o balneário assim, a gente vai dar a volta a isto, a gente vai conseguir, e é difícil nos dias de hoje, a gente sabe quando uma equipa está em vantagem, é difícil dar a volta ou conseguir entrar novamente no jogo. Mas eu subi estas escadas, isto já foi num dos meus últimos anos, eu subi estas escadas com a sensação de que a gente vai dar a volta, e tive esta sensação porquê? Porque vinha uma força da bancada incrível. A verdade é que, dizem-me agora, isto é coincidência. Não é coincidência, de certeza, não foi coincidência. Que a verdade é que a gente entra para a segunda parte, faz logo o 2-2 com o, eu não sei, o Marco Matias, faz o 2-2 ali, e depois o Tomané, mesmo a acabar o jogo, tem uma oportunidade incrível para fazer o 3-2, porque era uma força tão grande vinda da bancada, que eu acho que na altura o Porto com Lúcio Gonzalez, Jackson Martínez, Rames Rodrigues, uma super equipa, João Moutinho, acho eu, não sei se estou aqui a dizer algumas asneiras, mas acho que era este tipo de atletas que o Porto tinha, que o Porto não conseguia entrar dentro da nossa área, meu. Porque aquilo era uma força tão grande. Eu só me estou a lembrar agora de um exemplo, mas como este há muitos outros. Mas isto para o pessoal perceber, essencialmente para os vitorianos perceber que fazem a diferença e são realmente a diferença quando vem a força e quando a força vem da bancada. Ora, o teu percurso, umas vezes fora do Vitória, mais vezes dentro do Vitória, quis o destino que naquele dia mais importante da história do Vitória, a Taça de Portugal, não estivesses aqui. Como é que não é o destino. Olha, estava no Brasil, estava com uma digressão com o Nacional da Madeira, fomos fazer uma digressão ao Brasil e festejei lá como um vitoriano que estava no Jamor. Não quis o destino, as coisas são como são, passado 2 ou 3 anos regressei e voltámos a estar lá no Jamor, também não a ganhámos, mas marcámos presença, mas é o percurso natural. Acho que o grande mérito deste ano, e é aí que a gente tem que se focar, é nos profissionais que estavam lá. A equipa técnica, liderada por Rui Vitória, o grupo de atletas que passou umas dificuldades do caramba ao longo do ano e conseguiu chegar ao Jamor, eu acho que é aí que a gente tem que focar e dar os parabéns a esses profissionais. E perceber que são esses que ficam na história, meu. E esses é que vão ficar na história, porque chegaram lá e ganharam o título. Bruno, passado alguns anos, vais novamente a uma final e eu não posso deixar de fazer esta pergunta. O que é sentir a chuva para nós é sol? É perceber que nós, enquanto profissionais, representamos um clube que isto parece muito vago dizer, um clube único. Há muita gente que diz que o Vitória é único. Mas eu acho que um profissional que viste esta camisola com o mínimo da responsabilidade, nesses momentos percebe e mesmo, o Vitória realmente é diferente.
É essa a sensação que eu tive, foi essa a sensação que eu tive nesse dia. Epá, e que dá uma vontade do caramba da gente deixar tudo, e isso é o mínimo que eu acho que qualquer profissional tem que fazer quando representam este clube, que é, pá, deixar tudo, em cada área que seja, deixar tudo, meu. Dentro do campo, deixar tudo a todos os níveis, meu, porque realmente é um clube diferente, meu. É um clube diferente. É isso, foi essa a sensação que eu tive. E a tua etapa como treinador tem sido, ou a tua carreira como treinador tem sido de etapas a etapas. Passaste de adjunto, inclusive treinaste a equipa principal por alguns momentos, depois passaste para a equipa B. É um dos teus sonhos ir ao Jamor, provavelmente, com a equipa de Vitória? Não, olha, nunca me passou isso para a cabeça, porque eu sou uma pessoa que vive muito o presente. Acho que no futebol, em qualquer área profissional, eu acho que a gente tem que pensar muito no hoje, mas mais no futebol. Ou pelo menos eu sou assim, que não penso muito para a frente. A minha carreira como treinador acontece, e aqui vou voltar a falar, na sorte que eu tive enquanto homem, enquanto profissional, que é, eu acabo a minha carreira de atleta e tive a felicidade de entrar logo numa equipa técnica. O que é difícil nos dias de hoje disso acontecer. Vai acontecendo, mas não acontece com toda a gente. O mais normal é ficar desligado do futebol, é estar um ano ali fora. Tu foste jogador do Ivo Vieira no Nacional? Não fui jogador do Ivo Vieira. Fui só adjunto do Ivo Vieira cá. Aqui. Mas antes do Ivo Vieira pertencia à equipa técnica do Mr. Luís Castro. Foi o meu primeiro contacto nesta área técnica, foi com o Mr. Luís Castro. Uma aprendizagem incrível. Um profissional fantástico, uma equipa técnica fantástica. Onde, depois disso, trabalho com o Ivo Vieira, também uma liderança totalmente diferente do Mr. Luís Castro, uma forma de ver o jogo totalmente diferente. Depois trabalho com o Mr. João Henriques, e com isto tudo, quem é que saiu a ganhar? Fui eu. O ter estado de perto com eles, o ter presenciado a forma como eles planeavam o treino, como percebiam... Diversas visões do jogo. Exatamente. Isso, para mim, foi a melhor aprendizagem que eu podia ter para depois poder assumir o projeto que foi a equipa B, porque eu não escondo que nos últimos anos da gente, pelo menos meus de profissional de futebol, já me passava pela cabeça continuar ligado ao futebol sempre nesta área de campo, porque a área de diretor e de papéis para mim não dá. Agora nesta área de campo eu tinha o objetivo e sentia que tinha alguma competência para continuar. E na altura eu pensava que eu estou preparado para assumir uma equipa, e hoje reconheço que não estava. Porque é realmente difícil liderar um grupo. É realmente difícil quando se tem que tomar decisões. É realmente difícil quando tens que tomar uma decisão e pensares que podes estar a ser injusto com outro atleta. Porque quando o teu grupo todo trabalha bem, tu quando tens ao fim de semana de escolher 11, se calhar vais estar a ser injusto com aqueles que trabalham bem e não foram escolhidos. Portanto, este tipo de coisas, como é que tu te preparas? É com a aprendizagem que eu tive ao longo de 3 anos, a trabalhar com 4 treinadores, porque o Tiago também trabalhei há algum tempo com o Tiago, e todos de forma diferente. Todos com maneiras diferentes de liderar o grupo, de abordar o atleta, de preparar o treino, e para mim aquilo foi o melhor que me poderia ter acontecido. Para hoje ser o treinador que não sou grande coisa, mas para ter o trajeto que tive até agora, porque se no dia que acaba o profissional de futebol assume logo a equipa B, ia dar a asneira. Não estavas preparado? Não estava preparado. Moreira, mas quem assiste às equipas, ou quem assiste aos jogos do Vitória, da equipa B, e olha para o banco de suplentes, via ali uma ligação forte entre o treinador e a equipa. Eu queria que tu me explicasses, e se eu estiver enganado, podes-me dizer, eu acho que tu estás, não sei se a palavra é forte, acho que tu estás apaixonado por esta equipa. Não sei se apaixonado é a palavra certa, agora que estou completamente focado e com uma adrenalina enorme, que comece novamente os treinos e que as coisas corram bem. Eu acho que isso é o essencial para as coisas poderem correr bem, porque depois estamos a falar de futebol e são 90 minutos e jogamos contra adversários que também são competentes e têm qualidade. Mas e sinto que quem trabalha comigo também, e aí tenho que dar uma palavra das pessoas que trabalham comigo, que eu tive a sorte de elas estarem disponíveis no momento certo de eu assumir a equipa B para poderem e aceitarem trabalhar comigo. Sinto que com elas acontece o mesmo. E eu acho que isso é a base para as coisas correrem bem durante a época, porque se começas uma época já desconfiado e desmotivado e a pensar que as coisas possam correr mal, então aí as coisas vão mesmo correr mal. Eu sei que é difícil trabalhar numa equipa B, que é um grupo que se mexe muito, que as dificuldades vão aparecer,
tudo isso, opa, mas a gente está cá preparado com uma vontade enorme dos problemas aparecer e tentá-los resolver. E é isto que nos foca neste projeto de equipa B, porque a mim diziam-me que ser treinador de uma equipa B é uma aprendizagem fantástica para aquilo que tu possas ser no futuro. E eu, sem ter passado por esta experiência, ouvia aquilo, mas ok, hoje estando do lado de cá, realmente reconheço que se a gente conseguir dar saída, como eu acho que temos dado na equipa B, acho que isto prepara-nos para qualquer coisa que no futuro nos possa aparecer mesmo. Porque aparecem-nos mesmo problemas numa equipa B, ou a liderar uma equipa B, que noutros grupos não aparecem. E a gente aqui tenta ser o mais justo, tenta continuar com os miúdos motivados, tenta-lhes fazer perceber que o futebol é muito isto às vezes. É isso que eu ia dizer, como é que lidas com a ansiedade dos miúdos que a meta deles é chegar à equipa A e que vêm semana a semana não serem chamados? Não sou eu aqui sou eu e as pessoas que trabalham comigo à minha volta. A melhor forma de liderar com isto é com a verdade. É com a verdade. É dizendo-lhes sempre a verdade, nunca escondendo nada. Só por curiosidade, quem é que diz ao jogador que vem para a equipa A? Quem é que anuncia? Quem lhe dá a boa novidade? Há uma relação muito estreita entre a equipa técnica da B, a equipa técnica da A, depois há os team managers também, que estão todos muito ligados. Portanto, não é uma notícia, porque mesmo eles sabem... E tu ficas todo satisfeito quando recebes uma notícia dessa? É como se fosse tu. Não, a minha maior satisfação é essa. Claro. É perceber, é vir aqui ao Estádio Afonso Henriques, olhar lá para dentro e estão ali 3, 4 atletas que há uns meses atrás estavam na equipa B. Isso para mim é que é uma satisfação enorme. Agora, voltando um pouco atrás, eu acho que a melhor forma de liderar um grupo e de manter o grupo sempre vivo é falando sempre a verdade. E é mais do que jogar em 4-3-3 ou em 3-4-3 ou em 5-3-2, seja o que for, mais do que fazer exercícios fantásticos para o teu treino, é as relações que tu consegues criar entre ti, entre tu, líder, o teu pessoal que trabalha contigo e os jogadores, e o pessoal que trabalha à volta do grupo. Eu acho que isso para mim é a base de tudo, do sucesso dos grupos de trabalho. Cada vez mais acredito nisto. E como é que se consegue este tipo de relação? É com verdade. E esta verdade às vezes custa. Esta verdade, às vezes, falar a verdade na cara das pessoas custa e cria desconforto. Mas faz bem. Mas faz bem. E se calhar resolve-se um problema na hora. E não se deixa arrastar um problema que se calhar amanhã vai ser muito pior do que aquilo que era hoje. E é isto que a gente acredita muito. E eu acho que é este espírito que existe, já não é só do Moreno, é já de outros anos atrás na equipa B, que faz com que a equipa B nestes últimos anos tenha relativamente sucesso. E tem tido, acreditem, tem muito a ver com os profissionais que neste momento frequentam a equipa B, que estão ali à volta da equipa B. São profissionais mesmo muito bons, muito competentes, leais, que faz com que este espírito exista à volta da equipa B e que depois, quando aparece este tipo de frustração para os atletas, seja mais fácil de resolver o líder. Porque aparece. Porque imagina, Adriano, isto acontece, eu não tenho problemas de partilhar isto convosco, que é, este ano a política do clube era, tínhamos 4, 5 atletas identificados na equipa A que sempre que eles viessem à equipa B tinham que jogar. E eu acho bem isso, porque são atletas realmente que eu acho que têm condições. E eles estavam a trabalhar com o Pepa e quando vinham à equipa B, ou um dia do jogo da equipa B, eles tinham que jogar. E eu pergunto agora, como é que tu geres as emoções e o comportamento de quem trabalha contigo durante a semana toda, de quem tem um comportamento fantástico, foi isto que aconteceu, saber que um dia do jogo pode vir um colega dele, porque é colega dele, da equipa A, para o lugar dele. Como é que isto funciona? Pode vir, que não tens a certeza que vem. Não tenho a certeza, e é isto ao longo do ano. Claro. Como é que tu consegues gerir este teu grupo de trabalho? E é aqui que eu digo, é com a verdade. É desde o primeiro dia dizendo-lhes a verdade, que é assim que as coisas funcionam. Eu fui felizardo pelo grupo que tive também. Eu estou com muita satisfação a ouvir-te e ouvir-te muito mais tempo, mas o tempo está a ficar tão curto, e depois eu espero que tu me prometas uma nova conversa daqui por mais alguns tempos. Prazer será todo meu. Temos muito mais que falar. Mas se possível mais à fresca, à próxima. Provavelmente. Porque aqui só queria fazer mais duas perguntas. A primeira, na tua opinião, é melhor o Vitória B no Campeonato de Portugal ou na Divisão de Honra? Não, no Campeonato de Portugal não, na Liga 3 sim. Na Liga 3 sim. No Campeonato de Portugal acho que não. Na Liga 3 sim. Acho que na minha opinião, no dia de hoje, naquilo que é o Vitória hoje, a Liga 3 é fantástica para um miúdo se preparar para a equipa A. Posso dar exemplos. Maguinha, Nelson da Luz, Ibra, Andel,
E eles deram resposta na equipa B, a competir neste contexto, chegaram à equipa A, deram resposta. Acho que se for, e ninguém mais que nós, que isto fique bem claro, ninguém mais que nós, grupo de trabalho, ninguém mais do que eu, treinador, queria ganhar e quer ganhar os jogos todos. Ninguém. Porque nisto também se formam os atletas, com esta exigência. Mas o Vitória indo para uma segunda liga, a exigência que é a segunda liga, maior do que a Liga 3, acho que poderíamos ter mais dificuldades em formar o atleta. Porque ia estar sempre num contexto de competição é desconforto. diferente. Exatamente, ia estar sempre Com jogadores mais maduros, mais matreiros. Mais matreiros, não iam ter tanta Posso bola. usar a palavra mais manhosos. Mais manhosos também, que também já existe na Liga 3. Que também já existe na Embora Liga 3. os miúdos ainda não tenham... Mas provavelmente a fazer um ano de segunda liga não iam ter tantos momentos com bola, iam estar muitas das vezes a defender. A grande parte dos jogos, se calhar, iam estar a defender e não iam ter bola para atacar. E eu acho que na Liga 3 consegue haver um misto de tudo. Conseguem ter todo, e estes momentos do jogo conseguem-los ter na Liga 3. E, acima de tudo, conseguem se bater de igual para igual com todas as equipas. Acho que numa segunda liga isso não acontece. No dia 2, refiro-me aos dias 2 do Vitória, com o perfil de atletas que o Vitória tem nos dias 2, não consegue ter jogadores para se bater numa segunda liga. Na minha opinião, isto é só a minha opinião. E a última, férias todos nós merecemos. Provavelmente já estás com saudades de voltar ao terreno? Já estou, já estou com saudades e que venha rápido, mas sem ansiedade, porque eu acho que a ansiedade também... Nos tolhe um bocado. Exatamente, acho que tudo tem o seu tempo, acho que depois da época que a gente fez também tem direito a ter uns dias para descansar, aliviar a cabeça, desligar-se do futebol, importantes. que eu acho que isso também é importante, que é desligar-se completamente do futebol, não atender o telefone, para depois regressar com a adrenalina toda para uma época longa, que nos vai aparecer problemas, porque vai aparecer, mas a gente estar cá para os resolver. Moreno, eu pessoalmente agradeço esta agradável conversa que tivemos aqui, embora, como tu dizes, a temperatura não fosse mais agradável. Em nome da equipa da Rádio Inquieta, muito obrigado por nos ter aceito aqui. Eu é que agradeço e sempre que seja convidado acreditem que o convite será aceito, porque o prazer é todo meu estar cá. Muito obrigado.